Hora de falar sobre a saúde do homem. Para isso, eu converso com o médico urologista, Dr. Fábio Atz. Boa tarde, doutor. Como vai? Seja bem-vindo ao Jornal Litoral. Tudo bem? Muito boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. Maravilha. Doutor, vamos falar sobre saúde do homem, sobre câncer de pênis, tá? Falta de informação contribui para a alta incidência, né, do câncer de pênis aqui no Brasil, né? Segundo dados, 645 amputações ocorreram no ano passado, é isso? Exatamente. O Brasil é um país, né, de dimensões continentais e o câncer de pênis ele tem uma questão epidemiológica que está muito associada a fatores socioeconômicos, né? Então a gente tem realidades diferentes dentro do mesmo país. Você tem uma incidência muito maior dessa doença nos estados do Norte e Nordeste e muito menor nos estados Sul, Sudeste, Centro-Oeste, enfim. Assim é também, por exemplo, na incidência europeia, que é muito menor porque são países desenvolvidos. Então é uma doença que, apesar de ser um câncer, que muitas vezes está associado a fatores genéticos, mas neste caso especificamente tem fatores ambientais de exposição que a gente pode discutir aqui para falar sobre isso, porque é importante entender a doença. Doutor, então quais são as medidas que podem ser tomadas para melhorar a conscientização e quais são as medidas, então, por gentileza das pessoas? Então, o câncer de pênis está muito associado à presença do prepúcio, que o homem nasce, que é aquela pele que recobre a glande, a cabeça do pênis, né? E quando não há uma higienização adequada do prepúcio, ou que não há um acesso do paciente, muitas vezes, ao médico, ele pode começar a desenvolver lesões cancerígenas, ou às vezes até pré-malignas que acontecem, e que se ele não enxerga a lesão, se ele não se faz a higiene, o autoexame, muitas vezes ele nem percebe que aquilo está lá. Parece brincadeira, né, para quem tem acesso à saúde, para a gente que vive num local desenvolvido, mas que é a pura realidade do Brasil. Então essas doenças essa lesão vai acontecendo e ele não enxerga aquilo porque simplesmente não é visível a ele princípio? não é visível porque se o prepúcio está coberto e se a glande está encoberta pelo prepúcio. Certo. Por isso que a cirurgia da fimose, quando feita na tenra idade, na infância, ela diminui muito a incidência de câncer de pênis. E, obviamente que tem outros fatores, né, associados a isso, como tabagismo, né, doenças de transmissão sexual, principalmente um relacionamento relativamente alto com a presença do vírus HPV, que está muito associado a câncer de colo de útero na mulher, e 30% a 40% dos cânceres de pênis, eles têm a presença do vírus HPV como fator causador. Agora, a faixa etária entre 60 e 69 anos se tornou a mais afetada pelo câncer de pênis, né? Por que isso? Por causa dessa falta de higiene no longo prazo, ele não é um câncer de desenvolvimento rápido. Ele é um câncer que acontece por essa questão de falta de higienização. Então, as pessoas vão ficando mais idosas, às vezes não tem o cuidado ali, né, com o pênis. O tabagismo, que é uma doença também, que passa a ser uma doença, é um hábito que leva à doença, né, que isso acontece já mais em faixas etárias um pouco mais avançadas. Então, e é uma realidade muito triste, porque é uma doença muito mutilante, não só do ponto de vista estético, como funcional. O pênis, obviamente, você tem a estética, né, masculina, preservada, aquela autoestima relacionada ao pênis, né, toda a parte psicológica que envolve isso. E, além disso, é um órgão que serve por onde passa a urina, por onde a gente se relaciona sexualmente. Então, o impacto do social relacionado à doença é muito grande, porque o tratamento é mutilante, né? É a retirada do órgão, né? Com certeza. E o homem às vezes tem vergonha, né? Então, já falando dessa vergonha, vamos ver o seguinte: pessoa que está em casa assistindo, quais são os sintomas? Coça, incomoda, o que acontece? Na maioria das vezes não tem sintoma nenhum, ele é desenvolvido, você falou de uma questão muito importante que é a vergonha, né? Sim. Que começa a aparecer doença na região genital, isso vale para qualquer faixa etária, até adolescentes que têm alterações ali, que têm vergonha de mostrar para o pai, para a mãe. É lógico que não é uma doença da adolescência, deixando bem claro aqui, mas esse é um fator importante no diagnóstico, que o homem fica
envergonhado, Inibido, né? mas o sintoma muitas vezes fica encoberto na fase inicial, que é a doença que está escondida ali embaixo do prepúcio. Isso não dói, vai doer em fases avançadas, quando começa a ter infecção associada à doença, porque aquilo ulcera, fica uma parte aberta, então aquilo começa a infectar, e aí você tem dores causadas por causa infecciosa. Essa é o motivo de maior preocupação. Sangramento, né? E alteração da forma do genital, né? Entendi. Doutor, vamos falar agora sobre o Atsday, tá? Atsday Hospital, você trabalha lá, proprietário. Eu queria saber qual foi a motivação por trás da transição de uma clínica multidisciplinar, né, que você tinha, né, para esse modelo de hospital-dia. O modelo de hospital-dia é uma coisa um pouco mais moderna, porque a medicina ela vem evoluindo de forma assim avassaladora na tecnologia, e existe uma tendência da deshospitalização, tanto clínica quanto cirúrgica. Primeiro surgiram os home cares, né, que é para deshospitalizar o paciente clínico do hospital o mais precoce possível, porque o ambiente hospitalar, por mais bem controlado, estou falando do hospital geral, por mais bem controlado que ele seja, você tem custos altos e você tem infecções altas, taxas de infecções altas, por melhor que seja o controle. Então, quando o paciente é deshospitalizado, ele tem uma evolução muito melhor, um risco muito mais baixo. O hospital-dia, ele é um hospital dedicado à parte cirúrgica. E com toda a tecnologia que a gente vem crescendo ao longo do tempo, vem permitindo que a gente faça procedimentos de alta complexidade, né? Como a gente acabou de falar, todos os tipos de câncer urológico, por exemplo, na minha área, mas abrange inúmeras outras áreas da medicina, ortopedia, bucomaxilo, plásticas, né? Tem as áreas básicas que já faziam isso em hospital-dia, cirurgias oftalmológicas que são feitas em hospitais-dia, só que a gente progrediu por causa da tecnologia, com menos invasibilidade, com mais recuperação, com recuperação mais rápida, com baixos riscos. É lógico que tudo isso tem que ter uma retaguarda, uma segurança, uma avaliação do paciente muito bem feita, prévia, para que o paciente consiga se enquadrar no perfil dessa modalidade de negócio, na área da saúde. E para o paciente é ótimo, um ambiente acolhedor, as instalações são boas em relação à hotelaria, atendimento personalizado e a recuperação, né? Eu acho que é o principal. Com certeza. O pessoal que está acompanhando a gente em casa, quiser conhecer o trabalho do Atsday Hospital, temos as redes sociais, site também, não é isso? Exatamente. Pode divulgar para a gente? Atsday Hospital. Atsday Hospital nas redes sociais. Nas Se colocar redes sociais, no arroba lá exatamente, na lupa de pesquisa, a gente acha. Exatamente, é bem maravilha, fácil. Maravilha, maravilha. Doutor Fábio, nosso tempo de TV, tu sabe que é corrido, curto. Quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Eu Literal. que agradeço. Falando sobre o trabalho lá no hospital e também falando sobre a saúde do homem. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Um abraço.